A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero trazer hoje uma palavra de Deus para o seu coração. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo fala conosco de alguma forma. Por isso é importante todos os dias nós dedicarmos um tempo do nosso dia para a leitura da palavra, para a oração, para refletirmos naquilo que Deus quer falar conosco. É um tempo que a gente chama de devocional. Hoje eu estava lendo o livro de Atos, no capítulo 2, do verso 42 ao 47, e eu quero compartilhar essa palavra com você e falar sobre aquilo que Deus ministrou ao meu coração, que são 4 fundamentos essenciais para a igreja. 4 fundamentos essenciais para a igreja. Eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Tudo isso é importante porque faz com que o nosso canal seja reconhecido pelo YouTube como um canal relevante. E assim o YouTube recomenda ele para outras pessoas. E nós podemos então alcançar milhares de vidas pela palavra de Deus. No final dessa mensagem, eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: o avivamento chegou na minha vida. Escreva isso pela fé. O avivamento chegou na minha vida. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos à leitura da palavra então. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É maravilhoso a gente perceber a unidade da igreja nos primeiros tempos. Como essa igreja estava unida, não somente pela fé, mas também com um só propósito, e um se preocupava com o outro, a ponto de cada um deles vender as suas propriedades e trazer o dinheiro para repartir entre eles. Essa igreja era sustentada pelo fervor do Espírito Santo. E tudo que eles faziam, eles não esperavam uma recompensa, mas somente o bem-estar de cada um. Cada pessoa que fazia parte dessa igreja, que é descrita aqui em Atos 2, tinha uma consciência plena de que a vida não se resumia a esse mundo, mas eles esperavam por um mundo melhor na eternidade, por um lugar o qual Jesus havia prometido. Portanto, hoje, baseado nesse texto, eu quero falar sobre 4 princípios essenciais da igreja primitiva e que deveriam fazer parte da igreja cristã nos dias de hoje. O primeiro princípio que eu quero destacar aqui é a doutrina dos apóstolos. Quem foram os apóstolos? Foram aqueles homens que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus durante o ministério terreno de Jesus aqui, de 3 anos e meio. Aqueles homens foram ensinados pelo próprio Cristo. E por causa disso, certamente eles tinham muito a transmitir para as pessoas. Aqueles que estão sempre perto de Jesus
sempre terão algo para ensinar. Essas pessoas sempre terão um coração cheio de alegria quando falarem sobre a salvação, sobre as coisas de Deus. É muito importante que eu e você perseveremos na doutrina dos apóstolos. Ou seja, que a gente aprenda todo dia com Jesus. Jesus não está fisicamente mais entre nós, mas Ele nos enviou o Espírito Santo, que nos ensina todos os dias. E além do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. A qualquer momento você pode abrir a sua Bíblia, ler algum versículo, algum capítulo e pedir a Deus para ensinar a você. Isso é essencial na nossa caminhada cristã. E isso tem que ser algo que faça parte da igreja. Tem que ser um princípio fundamental na vida cristã. Nos dedicarmos ao ensino dos apóstolos, nos dedicarmos a estudar as Escrituras. O segundo princípio que eu destaco aqui nesse texto é a comunhão que aquela igreja tinha. A palavra comunhão aqui, ela é mencionada originalmente no grego como koinonia, que significa compartilhar ou fazer com que compartilhem. Isso nos passa uma ideia de que todos eles estavam reunidos nessa nova igreja. Eles estavam sempre unidos com o mesmo propósito. Eles não estavam somente reunidos fisicamente falando, geograficamente falando, mas eles tinham o mesmo propósito. Eles tinham comunhão. Certamente eles tinham as suas diferenças, mas havia um laço muito mais forte, muito maior, que os mantinha unidos ali, que era Jesus Cristo. A comunhão aumenta a nossa fé, através da oração uns pelos outros, através de ajudar cada um em suas necessidades e apoiar nos momentos difíceis. A palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos um só corpo, e todos os membros desse corpo são importantes e devem estar em comunhão. O terceiro princípio essencial para a igreja, que eu quero mencionar aqui, baseado nesse texto, fala do partir do pão. Mas aqui eu quero falar do partir do pão no sentido de generosidade. O texto não diz que eles perseveravam em comer o pão, mas sim em partir o pão. A perseverança deles não estava em receber, mas em dar, em ceder, em repartir. Eles se doavam uns aos outros e insistiam nisso todos os dias. O que o mundo nos ensina é que nós temos que cuidar de nós mesmos. E a tendência nossa é sermos cada vez mais essas pessoas egoístas. Se der tempo, a gente pensa nos outros. Só que a palavra do Senhor nos ensina a chorar com os que choram e a nos alegrar com os que se alegram, em Romanos capítulo 12. Partir o pão significa repartir aquilo que temos. E mais do que isso, repartir aquilo que somos. Nos colocar à disposição das outras pessoas. É quando você passa a se importar menos com você e mais com os outros. E o quarto e último princípio que deve ser guardado pela igreja, que deve servir de exemplo para nós, é a oração. Orar fazia parte, e ainda faz, de um avivamento genuíno. O segredo daquela igreja de Atos estava nas orações, estava nos joelhos. E se nós queremos mesmo um avivamento hoje, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, nós devemos orar. Temos que dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta para as pessoas que me ouvem. Quanto tempo do seu dia você dedica à oração? Infelizmente, a maioria das pessoas faz uma oração de 5 minutos no máximo quando acorda e de 3 minutos no máximo quando vai dormir, porque já está cansado. Então, esse é em média o tempo que as pessoas dedicam à sua intimidade com Deus.
mas que eu e você não sejamos assim. Que nós possamos ser pessoas que orem, que clamem, que busquem a Deus, que busquem a presença dEle. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar por esse pedido de oração que você colocou aqui, e principalmente para que a sua vida seja avivada, que você possa experimentar um tempo de avivamento na sua vida espiritual. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, que essas características que foram mencionadas aqui nesse breve estudo possam fazer parte da nossa vida. Que sejamos pessoas que se dediquem a aprender mais de Ti, a estudar a Tua palavra, a receber em nosso coração e não somente entendê-la, mas colocá-la em prática na nossa vida. Senhor, que possamos ter comunhão com a igreja, não somente com a igreja local, mas com a igreja de Cristo na terra. Que possamos ter a mesma fé, o mesmo espírito, o mesmo propósito. Nos ajuda a sermos mais generosos no partir do pão, com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, que possamos abençoar as pessoas. Que os nossos olhos e a nossa mente não estejam voltados somente para os nossos problemas, mas que possamos nos compadecer do sofrimento alheio. Senhor, nos ajude a orar mais. Coloca dentro do nosso coração uma vontade incondicional de nos relacionarmos contigo, de falar com o Senhor, de ouvir a Tua voz. Que na nossa agenda haja um tempo para nos consagrarmos a Ti, para nos dedicarmos a Ti. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem lá no grupo da sua família, no grupo da sua igreja, com seus contatos. Deus quer promover um avivamento e para isso nós temos que buscá-lo com mais paixão e com mais intensidade. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.